boa tarde. No VGD News de hoje abordaremos um fenômeno muito importante e muito presente na nossa sociedade, que causa danos ao meio físico e também à nossa saúde. Uma coisa comum e rotineira, que está ali sempre presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, causando danos e malefícios para a nossa audição. Esse é o tema do jornal de hoje. Se você pensou em fone de ouvido, poluição sonora, barulho excessivo, está correto. Esses barulhos podem estar oferecendo um enorme risco e eles nos acompanham na nossa ida para o trabalho, no transporte público, na academia, até mesmo naquela faxina que fazemos em casa. Esse barulho pode ser extremamente prejudicial à nossa audição, muito conhecido como poluição sonora, o assunto que trataremos. Para isso, falaremos com a doutora médica Ana Vitória, otorrinolaringologista, que nos explicará melhor o quão sério e grave é a poluição sonora aos nossos ouvidos e quais os riscos que ela oferece. Boa tarde. Ana, você poderia explicar como a poluição sonora e o uso de fones de ouvido pode fazer mal à nossa audição? Olá, tudo bem? Hoje estarei conversando com vocês a respeito da poluição sonora. Muitas pessoas associam a poluição sonora somente com a perda auditiva. No entanto, os malefícios que ela traz à saúde vão muito além disso. Alteração no sono, irritação, zumbido, perda do desempenho cognitivo e outras várias doenças são efeitos causados também por ela e que eu estarei hoje aqui elencando com mais detalhes para vocês. Bom, o problema mais comum e mais conhecido pelo público é, sem dúvidas, a perda auditiva. Isso porque o nosso sistema auditivo ele é formado por células sensoriais de audição que, uma vez lesadas, não se regeneram. Então, pessoas que estão expostas a ruídos, a barulhos ao longo do tempo, como indústrias e trânsito, ou mesmo pessoas que passam por situações mais imediatas, como estrondos, elas acabam lesando suas células sensoriais, assim diminuindo sua capacidade auditiva. No caso de exposições de médio a longo prazo, a pessoa só vai ter a dimensão dessa perda efetiva da sua audição por volta da terceira idade, lá nos seus 60 e 70 anos, porque isso ocorre de maneira gradativa. Além disso, outro efeito é o estresse, uma vez que os ruídos, eles podem interferir na realização de atividades, na concentração para realizar alguma atividade, gerando dessa forma uma liberação de adrenalina que gera irritabilidade nas pessoas. Cabe ressaltar também aqui que a poluição sonora ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde pública por seus efeitos, sobretudo na faixa etária ali que abrange as crianças e os adolescentes. Como eu mencionei anteriormente, o barulho ele causa estresse e nessa faixa etária essa irritabilidade dificulta muito a concentração e gera constante frustração, prejudicando dessa forma diretamente o desempenho profissional, no caso dos adultos, e cognitivos, no caso de crianças e adolescentes. Haja vista que nessa faixa etária, da adolescência e da infância, eles necessitam de uma maior concentração para fazer o aprendizado funcionar de forma mais fluida. Então, essa frustração, essa irritabilidade gera esse déficit no desempenho cognitivo da criança e do adolescente e também do profissional adulto. Ademais, o sono, que é estratégico para o bom funcionamento do corpo, é um dos grandes afetados por esse problema e ele desencadeia vários outros entraves, já que é no sono que nós produzimos hormônios e neurotransmissores essenciais para o pleno funcionamento do corpo. Então, como vocês sabem, para que nós estejamos no bem-estar corpóreo, nós precisamos daquelas 8 horas de sono de qualidade, para que dessa forma nós consigamos produzir nossos hormônios e estarmos estabilizados, Assim como a poluição sonora, abusar dos fones de ouvido ao escutar músicas ou mesmo ver vídeos pode prejudicar seriamente a nossa audição. Uma vez que, como esses dispositivos estão em contato direto com o nosso dispositivo auditivo, ele pode estar afetando seriamente as nossas células sensoriais, lesando-as dessa forma, causando danos irreversíveis à nossa saúde. Doutora, como nós podemos nos prevenir desses problemas? Você teria alguma recomendação para isso?
Como medida preventiva, as pessoas elas podem estar adotando algumas ações, como exemplo, evitar locais que tenham muito barulho. Quando for trabalhar, priorizar o uso de proteções auriculares, né? Então, estar ali com protetores auditivos para evitar que o impacto dessa exposição seja muito grave, né? Às células sensoriais. Quando for escutar música, procurar ficar naquela faixa chamada confortável, que vai de 0 a 50 decibéis, pois a partir de 70 decibéis é preciso dar um intervalo de 1 a 2 horas de descanso. E o som já a partir de 80 decibéis, eles têm como limitação de tempo de exposição apenas 7 minutos. Nesse sentido, casas noturnas que costumam atingir 115 decibéis devem ser evitadas ou extinguidas ao máximo, já que o nível de intensidade sonora desses locais são considerados altíssimos e super prejudiciais à saúde do nosso sistema auditivo. Como vocês viram na entrevista, é muito importante nós cuidarmos dos nossos ouvidos e nos afastarmos ao máximo da poluição sonora, uma vez que ela pode trazer problemas futuros para a nossa saúde. Vocês ouviram na entrevista com a doutora Ana Vitória, ela explicando a respeito dos limites de som usando a nomenclatura decibéis. Para entendermos melhor a física por trás dessas medidas e as ondas sonoras, falaremos com uma professora da USP e ela nos explicará tudo a respeito desse assunto. Olá, professora, tudo bem? De forma resumida, o que você pode nos explicar sobre as poluições sonoras, das ondas sonoras e dos décibels? Olá pessoal, para entender melhor sobre a poluição sonora, nós temos que fazer o estudo das ondas sonoras. As ondas sonoras são familiares e estão presentes em todo o nosso cotidiano, por meio de objetos que produzem sons. Os sons podem ser reproduzidos, por exemplo, através de choques entre dois corpos ou instrumentos musicais que produzem melodias. Por ser uma onda mecânica, necessita de um suporte material para sua propagação, que, portanto, não ocorre no vácuo. 4 características são representadas pelas ondas sonoras: altura, timbre, intensidade e duração. A altura, característica do som relacionada com a frequência, permite a distinção dos sons agudos de alta frequência e graves de baixa frequência. A faixa de 20 Hz a 20.000 Hz é a que o ouvido humano é capaz de perceber. Já o timbre, é a propriedade que nos permite distinguir uma fonte sonora da outra. Por exemplo, uma mesma nota musical que é reproduzida por instrumentos distintos. Já a intensidade também, a intensidade do som, chamada popularmente de volume do som, está relacionada com a amplitude da onda sonora. Nas músicas, por exemplo, essa propriedade ela vem indicada de 5 formas diferentes, como está aqui do lado para vocês verem, PP, P, MF, F e FF. Já a duração, também não menos importante, é uma propriedade que ela vem representada pelo tempo de duração desses sons. A intensidade do som é a quantidade de energia que as ondas sonoras transferem através de uma área, durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Ela é usada para medir o fluxo de energia que é transportada de uma onda sonora. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a intensidade do som é medida através dessa unidade de medida. É provável que você já tenha ouvido falar sobre decibéis ou já tenha visto essa unidade de medida em uma de suas aulas de física. Essa medida de intensidade sonora é usada para se comparar a intensidade de diferentes sons da mesma frequência. O decibel é uma unidade derivada do bel, que é uma escala logarítmica que compara a intensidade de um som com a menor intensidade de um som que pode ser observada pelo ser humano. Frequentemente, a escala de Bell é expressada em decimais de uma unidade chamada de decibel. Assim, finalizamos o primeiro bloco do VGD News de hoje e voltamos após os comerciais. Chegou o novo WRV e com ele o prazer de ver tudo diferente. Ver a prática de um esporte pelo espaço interno. Uma viagem pelo conforto e pela segurança.
E a descoberta de novos lugares pela robustez e o prazer de dirigir. Novo WRV. A vida por outro ângulo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Voltamos a apresentar o VGD News e nesse bloco falaremos sobre os terremotos que atingiram o Afeganistão em junho desse ano. O leste do Afeganistão viveu na semana do dia 20 de junho as terríveis consequências de um forte terremoto que deixou pelo menos 1.000 mortos e 1.500 feridos. É o terremoto mais mortal no país em 2 décadas. O terremoto com magnitude de 6,1 atingiu a província de Paktika, uma região na fronteira com o Paquistão, onde vivia muita gente na pobreza. Para maiores detalhes, chamaremos o nosso correspondente. O terremoto de magnitude de 6,1 na escala de Richter matou mais de 900 pessoas no Afeganistão na quarta-feira, dia 22 de junho. O tremor ocorreu cerca de 44 quilômetros da cidade de Khost, perto da fronteira com o Paquistão. A profundidade de 51 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi sentido cerca de 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia, disse o Centro Sismológico Europeu nas redes sociais. Michael, muito obrigada pelas atualizações. Agora eu chamo a Amanda para que ela possa nos explicar da melhor forma como que ocorrem esses fenômenos de terremoto. Amanda, é com você. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, pessoal de casa. Os terremotos, eles são tremores produzidos ao longo da crosta terrestre, que geram uma vibração na superfície. Eles são resultantes da liberação da energia causada pelas tensões internas da Terra, também chamadas de forças endógenas, sendo um pouco mais técnica. Dependendo da intensidade dos tremores, podem vir a acarretar desastres naturais, mortes e inúmeros danos para o meio social e a cidade que foi ocorrida o terremoto. Durante um terremoto, as rochas sob forte tensão repentinamente são rompidas. Isso provoca ondas sísmicas, que nada mais são que vibrações estruturais internas da Terra e a liberação de grande quantidade de energia. No entanto, não são só terremotos que são responsáveis por gerarem essas ondas sísmicas, uma vez que podem surgir a partir de um sismo, um impacto ou até mesmo uma explosão. Essas ondas podem ser classificadas em 2 grupos, a depender no meio em que se propagam. Dessa forma, as ondas de volume se propagam no interior da Terra e as ondas de superfície, que o nome já sugere, está se propagando na superfície da Terra. Falando sobre ondas de volume, elas são as que se propagam no interior da Terra e apresentam 2 tipos. As primárias, ou ondas de compreensão, longitudinais, enfim, elas propagam em líquidos e sólidos e são as que se propagam mais rapidamente pelo interior da Terra. São também as primeiras a serem detectadas pelos sismógrafos. Tem também as ondas secundárias, também conhecidas como ondas transversais. Elas possuem movimento cisalhante, isto é, um solo é deslocado perpendicularmente à direção de propagação e se propagam apenas em sólidos, uma vez que os fluidos possuem resistência ao cisalhamento. Tem também as ondas de superfície, que será a última que eu vou estar falando. As ondas que se propagam na superfície da Terra se apresentam em 2 tipos. Ondas Love são ondas transversais que se possuem movimento essencialmente horizontal com a superfície. Esse tipo de onda move o chão de um lado para o outro em um plano horizontal. O tremor dessas ondas é particularmente danoso para as fundações das estruturas, como prédios, tudo que for bem estruturado, fisicamente, vai estar sofrendo o impacto dessas ondas. Tem também o segundo tipo de ondas, que são as mais lentas de todas. São os tipos de ondas sísmicas e, em alguns aspectos, as mais complicadas. Elas são resultado da interferência das ondas primárias e das ondas secundárias. Sua vibração é contrária ao sentido da propagação da onda, realizando um movimento elíptico retrógrafo. Com essa lamentável notícia e com o desejo que essa população consiga se recuperar, que concluímos mais uma edição do VGD News. Boa tarde e até amanhã.